Vamos ler a palavra em Gênesis 39, do 2 ao 3. Gênesis 39, primeiro livro da Bíblia, que diz: O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e viveu na casa do seu senhor egípcio. Quando seu senhor viu que o Senhor estava com ele e que o Senhor lhe dava sucesso em tudo o que fazia. Pode sentar, irmãs, agradeço. A história de José do Egito, ela nos traz muitos ensinamentos para a nossa vida nos dias de hoje. E no final, vocês vão, depois que eu explanar essa pregação, vocês vão ver quais as lições que nós podemos tomar através dessa pregação. E a palavra diz: o Senhor estava José, que ele prosperou e viveu na casa do seu senhor egípcio. Ou seja, o Senhor dava sucesso em tudo que ele fazia. Puxa vida, ele deve ter feito grandes coisas. O Senhor dá sucesso em tudo que ele fazia. Mas e a história de José? Mas antes de falar da história de José, todos nós temos sonhos. Nós sonhamos com coisas, mas Deus tem sonhos maiores para nossas vidas, muitos maiores, porque os sonhos de Deus abrangem toda a humanidade. Ele pensa às vezes em nós, mas ele está pensando em outras pessoas, que às vezes através das nossas vidas nós vamos abençoar outras pessoas. E para nós não temos essa compreensão, porque às vezes o sonho de Deus pode envolver toda a humanidade através do seu propósito eterno. E quem foi José? José foi filho de Jacó e Raquel. E José vivia numa família grande, ele tinha vários irmãos, e ele era o irmão caçula, o irmão mais jovem. E nós vemos ali que a Bíblia diz que o pai achou graça nele, deu uma roupa diferente, uma coisa. E os irmãos começaram a perceber que o pai Jacó estava dando uma preferência para José, o irmão mais novo. E todos ficaram enciumados. E um belo dia José teve um sonho. E o sonho de José
ele dizia o seguinte, em Gênesis 37, que está: eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. José era um jovem, talvez ele não entendesse o que ele estava dizendo, ou talvez soubesse o que ele dizia, mas os irmãos e os pais dele compreenderam que ele estava dizendo assim, tanto que se indignaram com essa palavra, que disseram aos seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deverás ter domínio sobre nós, e por isso o odiaram mais. Porque quando ele falava que os outros molhos se abaixavam perante o molho dele, estava dizendo o seguinte, que eles iam servir ao irmão mais novo. E começou uma inveja, um ciúmes grande, e a vida continuava. Eis que um dia os irmãos estavam apacentando as ovelhas longe, em outro lugar avançado, e o pai Jacó pede para José: vá de encontro aos seus irmãos. Todos aqui estão entendendo? Sim. Vai de encontro aos seus irmãos. E José foi a procurar os irmãos que estavam apacentando as ovelhas. E pergunta ali, e chegou no meio do campo que avistou os irmãos e começou a andar em direção aos irmãos. E os irmãos, quando ouviram, começaram a dizer: lá vem o sonhador, aquele que diz que vai reinar sobre nós. O que nós vamos fazer? E eles concluíram, começaram a falar: vamos matar José, vamos matá-lo, porque ele vai querer reinar sobre nós. Vamos ver se isso aí vai se prevalecer, isso aí que ele falou. E começaram: não, o que nós vamos fazer? Vamos matar. Mas um dos irmãos falou: não, nós não podemos matar nossos irmãos. Vamos colocar ele numa cova funda, num poço, e deixá-lo lá. E esse era o único irmão que estava tentando salvar, porque ele falou: eu vou deixar aqui, depois eu venho, pego José e levo para o meu pai. E foi o que aconteceu. Quando José chegou, pegaram José e jogaram no poço. E começaram, sem água, sem nada, deixaram José e começaram a conversar. E esse irmão que gostaria de jogar no poço não estava lá. E ficou, só que nesse momento passa uma caravana, naquela época, aquelas caravanas de camelos e de coisas que passavam pela região. E eram os ismaelitas. E os ismaelitas eram mercadores. Eles trabalhavam com especiarias para levar, para vender. E dentre as coisas que eles negociavam, eram escravos. Eles negociavam escravos. E os irmãos falaram: não, por que nós não vendemos então José para os ismaelitas? Aí, quem sabe, nós também recebemos a oferta. E vemos que ele foi vendido para os ismaelitas por 20 moedas naquela época. E a partir daquele momento, José, que era um jovem, se tornou escravo. Nós temos aqui no Brasil, muitos escravos vieram de Portugal, mas a gente não teve o privilégio de conhecer a história, tipo, onde os escravos viveram. Dizem que a fazenda de Ponte Serra Negra, ali abaixo de Vitoriana, tem alguma coisa, né, uma célula, mas é muito pouco. E eu estive em São Tomé e Príncipe, um país da África agora, que é uma ilha, São Tomé e Príncipe. E os portugueses tomaram posse dessa ilha. Só que essa ilha era inabitada, não tinha ninguém. Eles simplesmente tomaram a ilha. Por quê? Porque é uma ilha da África, que ela ficava ali na costa. E os portugueses começaram a mandar os escravos para essa ilha e falaram: não, daqui a gente deixa os escravos e daqui a gente vai mandar ele para os portos, vai mandar para os Estados Unidos, vai mandar para o Brasil. Ficava muito mais fácil para eles fazerem. E ali virou uma grande comunidade de escravos, milhares de escravos chegando nessa ilha para cuidar. E formou-se uma comunidade. Hoje essa comunidade escrava virou um país. Hoje é um país. São Tomé e Príncipe tem governo,
tem presidente, tem tudo através da descendência de escravos. E ali eu conheci, e aí era um lugar que eles começaram a plantar cacau, virou o maior na época, o maior exportador de cacau do mundo. E eu visitei várias fazendas de escravos lá em São Tomé e Príncipe. E assim, a magnitude do lugar que você via que tinha fazendas que tinham 3.000 escravos. 3.000 escravos. Então você via a casa do capataz, que ficavam as pessoas que tomavam conta, a casa do senhor, que ficavam conta, os lugares onde os escravos ficavam, o banho era coletivo, o banheiro era coletivo. Então, ser escravo é a pior, eu creio que seja uma das piores coisas do mundo. Porque a condição de trabalho são brutais. Primeiro que você não recebe nada a troco de comida. A comida não é comida. São rações, são frutas que eles conseguiriam pegar. Então, assim, a vida de escravo, acorrentados no pescoço, nas pernas, severos abusos físicos, tratamentos humanos da parte de escravo. Nós vemos a história, conta em todos os lugares onde os escravos viviam, tratamentos desumanos, se fugiam, matavam, perseguiam, abusos como açoitamento, tortura, privações. Além de que os escravos também sentiam, enfrentavam a separação dos seus entes queridos, de sua família, do seu lugar de origem, da sua cultura, do seu lugar. Simplesmente eram tirados, carregados à força e levados para um lugar que não sabiam e começaram a viver uma vida de escravidão. E isso é o que aconteceu com José, que vivia numa família estruturada e foi vendido para escravo. E os ismaelitas chegando no Egito, eles iam para o mercado e vendiam esses escravos. Eram leiloados, os que tinham boa aparência, os que não tinham, os que eram mais fortes. Cada um escolhia o seu escravo e pagava conforme o valor da época. E nós vemos que José foi vendido por um oficial do exército, Potifar, que era um oficial da guarda, ou seja, na época era uma autoridade. E José foi na casa de Potifar. E com o tempo ele começou a mostrar serviço, o Potifar gostou dele, e a palavra diz que ele não fazia muita coisa, porque José estava cuidando de tudo. Ou seja, a gente viu que mesmo José sendo escravo, passando por necessidade, Deus estava cuidando dele. Deus estava cuidando. Deus cuida das pessoas durante a caminhada, por mais dura que seja. Ele está vendo o que nós estamos sentindo. E foram ali vários anos, mas durante a nossa caminhada, nós vemos também que existem as tentações. Os pecados querem chegar a nós. E ali na casa do Potifar, do oficial da guarda, nós vemos que a mulher do oficial começou a buscar José, querer ter relações com ele, e a palavra diz que às vezes todos os dias ela buscava José. E o que aconteceu? José continuou firme perante ao pecado, permaneceu justo, permaneceu fiel aos seus desígnios. Falou: quem sou eu de atentar contra a vida do oficial da guarda? Quem sou eu para fazer tamanha bárbara com essa traição? Ele poderia ali gozar do momento de prazer, de luxúria, mas ele se manteve fiel. E por ele se manter fiel, em um momento que ele estava no quarto arrumando, a mulher do oficial entrou ali, tentou agarrá-lo, e ele fugiu, e através a blusa dele ficou nas mãos dela. E ela, no intuito de não ser correspondida, avisou ao seu marido: olha, ele tentou me abusar de mim. Entrou aqui, olha aqui, o oficial, na incerteza, apesar de conhecer José e tudo que ele tinha feito, ele acreditou na mulher. É uma injustiça, foi, mas ele acreditou na mulher. E enviou José para a prisão. Além de ele sofrer a incerteza na condição de escravo, ele confiou mais uma vez na promessa de Deus.
e foi enviado para a prisão. Ele foi tentado por aquela mulher, mas ele foi fiel. Apesar das consequências que ele poderia ter falado ali, ele permaneceu firme nos seus fundamentos e recusou-se a pecar contra Deus. Nós vemos a vida de José na prisão, ele chegando. Eu creio que deve ter se inteirado de toda a situação. Começou lá, já se mostrou que José é o seguinte: a gente percebe através da palavra dele que tudo que acontecia na vida dele, ele fazia o melhor. Estava lá na casa do oficial da guarda, ele fazia o melhor, fazia o serviço dele, fazia o melhor, ele somente entregava. E creio que na prisão ele começou assim. Nós vemos que o carcereiro já deu posições ali de comando para ele. E ele estava ali preso com dois oficiais, duas pessoas que trabalhavam com o faraó na época, a palavra diz, que era um copeiro e um padeiro. Bem por aí? Tudo parece assim. E por que um copeiro e um padeiro estaria numa prisão? A palavra não diz, mas possivelmente o copeiro e o padeiro eram pessoas que serviam o rei, pessoalmente o rei. Talvez naquele momento os dois, o pessoal estava investigando alguma coisa, alguma conspiração, porque às vezes o copeiro e o padeiro eles tinham que comer primeiro, aí olhar, não aconteceu nada, não, agora o faraó pode comer. Então nós não sabemos por que eles estavam na prisão. Mas ali, o que aconteceu? Um certo dia, os dois, o copeiro e o padeiro, tiveram sonhos. E Deus deu o dom de José de decifrar esses sonhos. Ninguém conseguia decifrar o sonho do padeiro e do copeiro. E José decifrou o sonho dos dois. O copeiro ele falou: em 3 dias você vai sair daqui da prisão. O faraó vai te restituir o seu trabalho, você vai voltar para o trabalho e você vai continuar lá. E para o copeiro ele falou: dentro de 3 dias você vai sair da prisão e você vai ser mandado para a morte, você vai morrer. Olha que situação. Um era a vida, o outro era a morte. E exatamente depois desses dias, os dois foram libertados, tanto o copeiro e o padeiro. E José, nessa vontade de ter a liberdade, querer uma liberdade, e tendo ajudado os amigos, estavam lá com os 2 amigos, ele vai lá e pede para o copeiro: por favor, interceda por mim perante o faraó, fale que eu estou na prisão, me dê uma oportunidade, você vai estar com ele agora, interceda. Mas a palavra diz que o copeiro mor, porém, não se lembrou de José quando foi solto. Não aconteceu nada. E José continuava preso. E se passaram 2 anos que José continuava preso. Até que então o faraó teve um sonho. Sonhou um dia, sonhou outro dia. Aí ficou intrigado com esse sonho. E também ninguém sabia o que era o sonho do faraó. E nessa hora o copeiro mor lembrou de José. Por que o copeiro mor não lembrou de José 2 anos antes? Talvez não quisesse usar a sua influência com o faraó, mas ele sabia o que tinha acontecido, ele poderia, mas não era dele. Ele falou: olha, eu conheço uma pessoa que pode interpretar o seu sonho. E mandaram chamar José da prisão. Tire José da prisão. Tiraram José da prisão, tomou um banho, se vestiu em roupas melhores e foi na presença do rei. Ou seja, um presidiário que estava preso, vendido como escravo, estava na presença do faraó. Estou falando rei, mas é o faraó. Depois de tanto tempo, vestido com vestes limpas, estava o começo da história, da virada,
estava acontecendo naquele momento. E José relatou o sonho do faraó. O faraó relatou o sonho para José, mais uma vez. E José respondeu, portanto ele conseguiu decifrar. E o sonho que José decifrou é isso, ele disse: eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois dele levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois. Portanto, será gravíssima. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: a partir de agora vai ter 7 anos de fartura. Então vocês vão ter alimento, vão ter tudo. A terra vai te dar tudo. Depois virão 7 anos. Talvez as pessoas, qualquer um lá, fala: poxa, então vamos aproveitar esses 7 anos. Vamos se regalar. Vamos comer do bem, do melhor. Vamos fazer o que ser feito, que depois nós vamos passar fome. Mas José, com a sua experiência, ele poderia ter ficado quieto. Poderia ter ficado quieto naquele momento. Ele falou: não. Mas ele deu uma sugestão para o faraó. Ou seja, ele fez mais do que ele precisava. Era só interpretar o sonho, mas ele não. Ele falou: não, eu vou dar uma sugestão. Ele disse ao faraó: portanto, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Ele estava para colocar uma pessoa para cuidar disso aí. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida boa desses bons anos e que vem. Amontoe o trigo debaixo da mão do faraó para mantimento da cidade e o guarde. Assim será o mantimento para o pavimento da terra, para os 7 anos de fome, e que haverá na terra do Egito, para que não pereça de fome. Ou seja, ele deu um conselho para o faraó. Falou: não, se vai acontecer isso, nesses 7 anos nós vamos tirar toda 20, 30% de toda a colheita, nós vamos começar a guardar, fazer silos, guardar essa comida, vamos juntar mantimentos, tudo, para que nos próximos 7 anos nós temos comida suficientemente para que nós podemos passar por esse momento. Ele foi muito sábio. Ele deu uma sugestão para o faraó. E o faraó, pego de surpresa com essa sugestão, ele disse: a palavra diz que foi bom aos olhos do faraó. E aos olhos de todos os servos, todos ficaram: nossa, realmente essa... Mas quem que seria esse homem que poderia cuidar de toda essa tarefa enorme? E o faraó disse ao seu servo: acharíamos um homem como esse em quem haja o Espírito de Deus? O faraó: acharia esse homem? Tem? E disse o faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. A partir daquele momento, José se tornava governador do Egito, apenas abaixo do faraó, dentro do Egito. O cara que era presidiário, o cara que foi escravo, foi longe da família, estava longe da família ainda, que não tinha visto desde o momento que foi vendido. Nesse momento de escravo, ele passa a ser governador do Egito. E vemos que José pôs em prática o plano, começou a guardar mantimentos e vai, faz, e diz que houve realmente um grande período de bonança nesses 7 anos. Só que o período de fome chegou. 7 anos depois chegou. E as pessoas começaram a ver a dificuldade, começaram a racionar as coisas, as comidas. E existiam pessoas de longe do Egito, que a fome chegou e a dificuldade estava maior. E a palavra diz que a fome chegou na família de José.
nos pais e nos irmãos. Lá longe, chegou também. E o pai de José na época falou para os irmãos: vocês vão até o Egito agora e vão buscar mantimento, que nós não temos mais. E tragam mantimentos aqui, porque nós sabemos que no Egito está tendo fartura ainda, que a gente pode buscar. E os irmãos foram até o Egito. E José, sabendo disso, ele recebeu os irmãos. E quando ele recebeu os irmãos que o tinham vendido como escravo, não o reconheceram. Tinha se passado muito tempo, ele com as vestes reais, como governador, os irmãos simplesmente se abaixaram, governador, e ele entendendo toda aquela situação, ele manda os irmãos embora com alimento, fazem voltar, fazendo uma jogada. Na sua posição, José teve a oportunidade de confrontar os irmãos. Falar: olha o que vocês fizeram comigo, olha o que vocês fizeram na minha vida, olha o que eu passei, olha o que aconteceu comigo, esses anos perdidos, fui caluniado, fui escravo. Mas José, em vez de vingança, o que brotou no coração dele foi perdão e amor. Ele perdoou os seus irmãos. Ele reconheceu que Deus havia usado ele, até nos momentos mais dolorosos da sua vida, para cumprir um propósito maior, preservando a vida de muitas pessoas naquela época, teriam morrido de fome. E a palavra diz que ele se reconcilia. Até a palavra em Gênesis diz: e disse José a seus irmãos: peço, chegais vós a mim. E chegaram os irmãos, sem saber ainda. E disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Você imagina a surpresa dos irmãos de ver aquela situação, o medo aparente que ficaram falando: agora estamos perdidos. Mas José continua: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por haver vendidos para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Ele entendeu que tudo na vida tem um propósito maior para nossas vidas. Não ficar na picuinha do momento, do que está acontecendo, não. Deus tem um propósito maior na vida de cada um. E nós vemos aqui na palavra que diz que depois os irmãos foram lá buscar o pai, falaram que José estava vivo, e veio toda a família morar no Egito. Ou seja, José passou a cuidar, além de todo o Egito, o governador, também da família dele. E quais as lições que nós aprendemos com a vida de José no Egito? 6 lições que eu tirei. Se o padeiro tivesse interferido quando ele saiu da prisão e falasse: Faraó, tem o José, é uma pessoa que está lá, que me ajudou, interpretou meus sonhos. Se você puder ter clemência da vida dele, liberta ele vir para cá, dá uma oportunidade para ele, né? Às vezes a pessoa perde, dá uma oportunidade para ele, né? Dá uma oportunidade. Se isso tivesse acontecido, o que Deus tinha para José talvez não tinha acontecido. E ele não ia interpretar o sonho, talvez ele ia trabalhar com o copeiro na cozinha. Então tudo tem um momento certo, você tem que passar por situações que Deus vai preparando para você. Deus preparou José na prisão, Deus preparou ele. Tem um modo de preparo. A lição 2, a face das tentações. Enquanto José trabalhava como escravo, ele não cedeu, ele foi fiel a Deus. Ele poderia adulterar ali, mas José recusou firmemente. Nós temos que ser firmes. É hora da gente decidir qual caminho nós queremos: o da luz ou das trevas. E José sofreu por causa da sua fidelidade, mas ele não deu. E diz que a palavra diz que Deus deu uma esposa e 2 filhos para José.
mantém a sua fé mesmo diante das circunstâncias. A vida de José foi marcada por dificuldades. Ali com a família, todos os irmãos contra ele, você imagine no almoço, na janta, falou, esse pirralho aqui vai querer, né? Eu acho que talvez ele fosse até hostilizado pelos irmãos. Depois, vendido, jogado no poço, vendo os irmãos o maltratando, sendo vendido pelos próprios irmãos, sendo escravo, preso. Mas José estava cumprindo o seu propósito, confiante que Deus está no controle, sempre está no controle. Não importa quais as circunstâncias, desde as mais sombrias, temerosas, Ele sempre está no seu controle. Sirva, lição 4, com humildade. Ser um líder é servir com humildade. Você tem que ser humilde. E ele mesmo como escravo, e naquela época como governante, ele servia. Ele demonstrou uma liderança verdadeira servindo aos outros. Ele poderia buscar reconhecimento, poder pessoal. Às vezes as pessoas que elas buscam poder, eu sou, não sei o quê. Eu tenho um exemplo de uma pessoa aqui que eu acho que dessa agora, o prefeito Pardinho. Assim, eu gosto do prefeito assim. Você vê o que ele fez na época do Covid. Quantas pessoas ele ajudou? Quantas pessoas da vacina? Quantas vezes ele foi para Brasília de carro? Ele pega avião, ele tem medo de avião. Então daqui em Brasília são 10 horas de carro, aí 10 horas de carro. E eu conversei com ele disse que chegava às vezes para ter que esperar as audiências, ficava na frente do banco, dormindo no banco, alguma coisa. Então você vai conversar com ele, é uma simplicidade, é uma coisa, não, o que nós podemos fazer? Está montando uma fábrica ali para dar emprego, sempre buscando escola. E você vai com ele, você vê que ele não está buscando, ele está buscando servir. E a vida de José é isso. E você tem que ser humilde, porque a humildade é um princípio cristão fundamental. Lição 5. Em vez de focar nas injustiças, foque em Deus. Perdoar não é fácil, mas guardar rancor é muito pior. É muito pior. Porque você vai levar isso aí para a vida toda. José foi traído, abandonado, mas você vê que ele não guardou rancor. Em vez de focar nas injustiças, José escolheu focar em Deus. E quando você foca em Deus, você perdoa. Você perdoa. Você tira isso aí do coração, qualquer coisa que a pessoa. Se você não perdoar, você está levando junto naquela. Você está sofrendo junto. Ele perdoou os irmãos. Quantas coisas nós passamos, né? Perante a família. É difícil, né? Perdoa, tira isso do seu coração. Causa mais sofrimento o rancor. O rancor traz destruição do seu lar, destruição do seu lar e do seu futuro. Você vê, José disse: não tenha medo. Os irmãos, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram algo para mim, mas o Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Lição 6 e última. Siga o propósito que Deus tem para você. Deus usou a jornada de José para cumprir algo maior e muito maior. Pessoas ali viveram, comeram, sobreviveram. Ele restituiu a família, salvou a sua família, as pessoas da fome, para cumprir planos maiores. Através da vida de José, Deus foi glorificado. E através da sua vida, Deus pode ser glorificado também. A vida de José mostra uma fé resiliente, firme, aguentou, entregou, não deixou as coisas do seu lado atrapalhar a sua mente. Poderia estar complexado com os problemas do passado que passou na sua família, que foi abandonado, que foi vendido.
mas ele resolveu focar em Deus, e Deus quita toda a amargura. Essa história nos inspira a vivermos como cristãos autênticos e confiantes na vontade de Deus. E eu voltando a uma palavra em Gênesis 10, que eu li em Gênesis 39, que diz: o Senhor estava com José de modo que ele prosperou e viveu na casa do Senhor egípcio. Então você olhando isso aqui, você vê que você acha que a vida de José foi uma maravilha. Nossa, o Senhor esteve com ele e tal. Mas foram 13 anos de quando ele foi vendido até se tornar governador. Então, tudo tem um processo. Tudo tem um processo que nós temos que passar. Agora, eu pergunto: você quer passar sozinho? Que todos nós passamos. Ou você quer ter Jesus do seu lado? Ou quer ter Deus do seu lado? Que nesses momentos difíceis, Ele vai estar segurando a tua mão. Escolhe. Com Ele, a gente vai passar coisas. Agora, sem Ele, vai ser muito mais difícil. Se não, impossível. E diz que José viveu até uma idade avançada, enterrado em Canaã e lembrado por sua fé até hoje. Pela sua fé, perdão e o seu papel importante na história de Israel. Amém, meus irmãos? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Tocar mais um louvor, ficar de pé. Agradeço a presença da irmã Dorca, da irmã Sueli, da Silvaninha, que é a segunda vez, né? Deus abençoe as irmãs sempre. Obrigado, meu amor.
Amém. Glória a Deus.